Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui continuar dentro do nosso estudo da Palavra do Senhor. Nessa tarde vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre pecados na área sexual. Então, o título do nosso estudo é Porneia. Estamos aí, então, no terceiro vídeo, onde eu quero aplicar essa palavra grega, a palavra porneia, para todos os tipos de pecados na área sexual. Então aqui você pode aplicar na questão da pornografia, você pode aplicar também este estudo e essa palavra na questão do pecado do adultério, onde a pessoa casada, ela acaba tendo relação sexual fora do casamento. Você também pode aplicar aqui no sexo fora do casamento, de uma maneira geral. Você pode aplicar também por pensamentos fantasiosos, aquela pessoa que olhou, talvez, por uma mulher e fica com aqueles pensamentos de sedução, pensamentos se deitando com a outra mulher. Isso nós chamamos de pensamentos de fantasia ou pensamentos fantasiosos. A gente pode aplicar também pela questão da masturbação, que seria a autoindução prazerosa, sexual. A questão do incesto também, pedofilia, homossexualismo. Então, a palavra porneia eu quero aplicar para todo esse tipo de pecado na área sexual. E nós veremos, e já vimos em outros vídeos também, que nós devemos nos afastar desse tipo de pecado. Nós devemos vencer esse tipo de tentação que se apresenta sedutora para cada pessoa. E nós precisamos vencer pela força do Espírito Santo esse tipo de pecado. Então, aqui nós veremos agora o capítulo 7 de Provérbios. Então lembra que o capítulo 5 ele fala desse assunto, o capítulo 6, onde já vimos também, ele também fala desse assunto, e hoje nós vamos encerrar este assunto porneia, dando uma olhada para o capítulo 7 de Provérbios. Aqui você perceberá que Salomão, ele viu uma situação, e daquela situação ele tirou várias lições para nós. E é isso que nós perceberemos aqui no capítulo 7, lendo alguns versículos deste capítulo. Primeira coisa que nós veremos aqui é do versículo 6 ao versículo 9, que nos mostrará que a falta de sabedoria é revelada pela facilidade que damos ao pecado. Então, se você é uma pessoa que está dando muita facilidade ao pecado, isso está revelando em você a falta de sabedoria. Você é uma pessoa que não tem a sabedoria divina, a sabedoria do céu, porque você está facilitando muito para o pecado. Você está dando sopa para a tentação que se apresenta em nossa vida dia após dia, nesse quesito do pecado sexual. E olha só Salomão vai falar aqui sobre alguém que estava facilitando muito, que estava dando sopa para o pecado. Ele estava facilitando a sua queda para o pecado. E falta de sabedoria foi revelada nesse rapaz aqui. Olha só o que diz aí para nós o versículo 6 ao 9, diz assim: Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo da escuridão, na noite, nas trevas. Olha só, esse homem, esse jovem, está mostrando a falta de sabedoria pela facilidade que ele estava dando ao pecado. Salomão estava dizendo aqui que ele, da sua casa, pela sua janela, estava observando o movimento da rua. Ele estava observando um jovem que vinha e ia, estava passeando, estava ali direto andando naquela rua onde tinha a casa de uma mulher que estava se entregando sexualmente para ele, oferecendo o seu corpo. E olha só, as expressões que aparecem aqui nesse texto fala que ele andava de noite, no finalzinho da tarde, num horário talvez que a rua não tivesse muito movimento. Então ele estava procurando uma situação um tanto isolada para que o pecado pudesse o acometer. Meus irmãos, nós não devemos dar facilidade para o pecado. Esse jovem, ele estava demonstrando claramente que ele não tinha sabedoria, porque ele estava facilitando muito para que ele caísse na tentação. Ele estava andando sozinho, ele estava andando direto, indo e vindo na rua daquela mulher sedutora, e ele estava andando no horário que não era propício,
no horário muito fácil para ele cair numa certa tentação, pensando que talvez ninguém estaria vendo ele. Só que Salomão estava vendo, e Salomão estava observando aquela situação. Sabe o que isso nos ensina? Que não importa, meu irmão, a facilidade que você dê para o pecado, Deus ele está olhando. Olha só, você pode pensar que está fazendo todas as coisas em oculto. Você pode pensar que está caindo nesse pecado, mas ninguém está olhando o pecado da pornografia, o pecado da masturbação, pecados nesse sentido na área sexual. Talvez você esteja pensando em praticar coisas nesse sentido e pensa que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo toda a situação. Nada foge aos olhos do Senhor. Deus, como nós sempre aprendemos, quando estudamos teologia, nós aprendemos que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Nós aprendemos que Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E nós aprendemos também que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Nada foge aos olhos do Senhor. Inclusive o pecado que algumas pessoas praticam às escuras e às escondidas. Deus ele sabe de tudo. Até aquele tipo de pecado que só está aqui dentro da mentalidade, que é, no caso, por exemplo, dos pensamentos fantasiosos. Deus ele conhece porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Nada foge do conhecimento, nada foge do olhar de Deus. Tudo está revelado para o Senhor. Salomão estava vendo, Deus está vendo você. Deus está vendo toda a pessoa que pratica também esse tipo de pecado e pensa que está fazendo às escuras e às escondidas. O fato é que esse jovem aqui estava revelando falta de sabedoria. Porque se ele tivesse realmente sabedoria, ele ia procurar fugir desse pecado. Ele não iria andar várias vezes naquela rua, ele não iria andar naquela localidade sozinho, ele não iria andar naquela localidade, naquela rua, na frente da casa da mulher sedutora, desacompanhado e principalmente nesse horário do crepúsculo, nesse horário do pôr do sol ou ao anoitecer, onde as pessoas já estão nas suas casas e ele naquele ambiente isolado. Então perceba que ele não tinha sabedoria para fugir do pecado. Ao que realmente o texto está mostrando, ele estava indo atrás da queda. Ele estava indo atrás do pecado. Que isso, meu irmão, não aconteça com você. Que você possa observar toda a situação e fique sabendo, cada um de nós sofremos um tipo de tentação diferente. Observe as tentações que você tem sofrido. Observe as tentações que têm se apresentado para você. E não facilite para o pecado. Fuja do pecado. Não dê facilidade para que você caia na tentação. Porque a falta de sabedoria é revelada pela facilidade que nós damos ao pecado. Olha só o que diz o versículo 10 aqui. Meu irmão, o pecado vai atrás de você quando você facilita as coisas. Quando você baixa a guarda. Quando você não está vigilante, quando você não está de prontidão, é quando o pecado ele se apresenta. É quando a tentação ela vem. Quando você baixou a guarda. Diz assim o versículo 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É quando baixamos a guarda que o pecado, a tentação na área sexual, ela se apresenta. Note que esse jovem facilitou tanto que agora a mulher se apresentou para ele. Percebeu que ele estava dando sopa, percebeu que ele estava andando muito por ali, na calada da noite, sozinho, desacompanhado, então é a hora da tentação. Meu irmão, nós devemos estar cientes disso e preparados. Nunca devemos baixar a guarda. Nós devemos vigiar e orar constantemente para que nós não venhamos a cair em tentação. Porque a tentação, a maioria das vezes, ela se apresenta no momento de fragilidade, no momento em que você não está esperando, no momento que você baixou a guarda. É nessas horas que a tentação ela se apresenta. Para uma pessoa que tem dificuldade na área da pornografia, a tentação vai se apresentar para ela na calada da noite, quando ela estiver mexendo no celular, quando ela estiver mexendo no seu computador, quando ela estiver isolada, talvez dentro do seu quarto. É a mesma coisa do pecado da masturbação. Então essa tentação vai se apresentar quando a pessoa estiver sozinha, isolada. Olha,
Dificilmente uma pessoa vai ser tentada nessa área quando ela estiver num ambiente público. Mas quando ela estiver num momento isolada, quando ela estiver num momento ociosa, é quando essa tentação ela vai se apresentar. Porque é assim que ela se apresenta sedutora para que você possa cair no pecado. Então, o que a Bíblia nos ensina? Nunca baixar a guarda. Não importa se você tem 1 ano de conversão. Não importa se você tem 5 anos de convertido. Não importa se você é uma pessoa madura na fé e você talvez já tenha os seus 50 anos de conversão. Todos nós estamos sujeitos a cair nesse tipo de pecado. Por isso que nós nunca devemos baixar a guarda. Porque aquele que baixa a guarda, ele pode cair. É como a palavra de Deus nos ensina. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Você nunca deve pensar, eu já sou uma pessoa madura, eu já sou uma pessoa crescida, então, crescida espiritualmente, então eu posso ficar tranquilo. Olha, é nessas horas de autoconfiança que o pecado ele se apresenta. É nessas horas de autoconfiança que a queda ela vai ser muito grande. Então nós nunca devemos confiar na nossa própria força ou na nossa maturidade, mas sempre confiar no Senhor. Que o nosso coração não venha se estribar no nosso próprio entendimento, mas nós devemos nos estribar no Senhor. Confiar e apoiar somente no Senhor, sabendo que é Ele quem nos livra e Ele quem nos dá a força para fugir da tentação. Então o versículo 10 mostra isso para nós, que a tentação vai se apresentar na sua vida quando você baixa a guarda e dá facilidade para o pecado. Agora eu gostaria de mostrar nesse mesmo texto aqui, que a tentação, ela vem trazendo seduções convincentes para você pecar. E aqui eu gostaria de mostrar 3 áreas em que a tentação, nessa área do pecado sexual, ela vai ser convincente para você. É uma sedução convincente para que você possa cair nesse pecado. Então a tentação vai se apresentar dessa maneira. Primeira coisa, ela apresenta uma sedução espiritual. O que é isso? O que é a sedução espiritual? Olha só o que diz o versículo 13 ao 14, diz assim: aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Olha só, essa mulher chegou para esse jovem dizendo para ele: olha, nós podemos nos deitar, nós podemos ter relações sexuais, porque eu já ofereci sacrifício. A coisa já está limpa no âmbito espiritual. Nós podemos cair nesse pecado. Olha só, essa mulher chegou com essa conversa para esse jovem, dizendo: não tem problema nenhum diante de Deus, as coisas já estão resolvidas e nós podemos cair no pecado novamente. Olha só, meu irmão, a tentação, ela vai se apresentar para você trazendo uma sedução espiritual. Sabe como é essa sedução espiritual nos dias de hoje também? Você é aquela pessoa que pensa: não tem problema eu cometer esse pecado, porque eu sei que Deus vai me perdoar. E a pessoa vai e comete o pecado. E depois ela vem com a mesma desculpa espiritual: Deus ele é grande em perdoar, então eu posso cometer o pecado porque depois é só me arrepender que eu sei que ele vai me perdoar. Olha só, você está demonstrando claramente que você não está levando Deus a sério. Você está demonstrando com esse pensamento claramente que você não está levando a santidade de Deus a sério. Você está demonstrando claramente com esse pensamento que você não está levando a sério aquilo que Deus diz: sede santos porque eu sou santo. A pessoa que tem esse pensamento: eu vou pecar porque Deus vai me perdoar, ela não está levando a sério o perdão de Deus, não está levando a sério a justiça de Deus, não está levando a sério a palavra do Senhor. Mas o que ela está fazendo? Está procurando desculpas na área espiritual, para que ela possa satisfazer a sua carne. Meu irmão, não caia nessa conversa, porque a tentação vai trazer para você uma sedução espiritual, uma desculpa para que você possa pecar tendo uma mente mais tranquila, sem peso na sua consciência. Minhas coisas com Deus vai logo estar resolvida. É só eu cair nesse pecado, então eu posso satisfazer o desejo da minha carne, eu posso cometer isso, posso cometer aquele outro pecado ou aquele outro pecado, porque eu sei que Deus vai me perdoar uma hora. Isso significa que você não está levando a palavra de Deus a sério e você não está tendo arrependimento verdadeiro. Então, sedução espiritual é a primeira coisa que o pecado vai trazer para você.
A segunda coisa que a tentação vai trazer é uma sedução muito agradável. Olha só o que diz aí o versículos 16 ao 18, diz assim: já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores. Essa mulher chegou para esse jovem e depois de mostrar para ele uma desculpa espiritual, o sacrifício já foi feito, a gente pode cometer pecado tranquilamente, que não tem mais problema diante de Deus, na relação com Deus. Agora a tentação se apresenta de uma maneira muito agradável e prazerosa. Ela começa a falar aqui como que está ornamentado o quarto dela. Começa a falar como que está bonito, cheio de cores, uma cama muito arrumada, uma cama prazerosa. Começa a falar como que está perfumado aquela localidade, para que aquele momento seja um momento prazeroso, mas é um momento pecaminoso. Então perceba muito bem que o pecado, a tentação, vai se apresentar de uma maneira agradável. Depois que ela conquistar a sua mentalidade, trazendo uma desculpa espiritual para que você possa pecar, agora ela vai se mostrar muito prazerosa. Olha só, vai ser muito bom praticar esse tipo de pecado. Vai ser muito bom praticar esse ato pecaminoso. Porque a mulher está mostrando aqui nesse contexto para esse jovem que tudo já está preparado e tudo vai ser muito belo. Então note bem que a tentação também, além de uma sedução espiritual, traz uma sedução agradável. E por fim, ela vai trazer também a sedução do isolamento. Olha só o que diz o versículo 19 a 20, diz assim: porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Então o que aquela mulher começou a dizer? Nós estamos sozinhos, nós estamos isolados, você pode entrar na minha casa, porque não tem ninguém olhando. E meu irmão, é isso que o pecado vai levar a você fazer. Vai levar você a se isolar para praticar o pecado. Olha só, ninguém comete o pecado na área sexual à vista de muitas pessoas, à vista de todo mundo. Mas o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a se isolar no seu quarto, no banheiro, se isolar em locais onde ninguém está olhando, para que ela então possa ter uma certa liberdade para cometer aquele tipo de pecado na área sexual. E aqui, lembrando, isso pode ser pornografia, pode ser adultério, sexo fora do casamento, pode ser pensamentos fantasiosos, pode ser a masturbação, incesto, pedofilia, o homossexualismo. A pessoa vai procurar o isolamento, porque a tentação pecaminosa leva a pessoa a se isolar para que ela possa cometer o pecado. Então note muito bem que a tentação vai trazer esses 3 tipos de sedução. Sedução espiritual, uma sedução que seja agradável e uma sedução do isolamento. Mas o que a palavra de Deus nos orienta é o seguinte, neste capítulo 7. Não ande neste caminho. É um caminho desastroso, é um caminho pecaminoso, é um caminho que leva à destruição e você perderá muitas coisas significativas e boas na sua vida. Olha só o que diz o versículo 21 ao 27, diz assim: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele, num instante, a segue como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Olha só, meu irmão, o versículo está falando que muitas pessoas caíram no pecado na área sexual. Então, o pecado, a porneia, o pecado na área sexual é muito abrangente. São muitas áreas pecaminosas que uma pessoa pode cair. E o versículo está falando que a casa da porneia, a casa do pecado na área sexual, muitas pessoas caíram, entraram e morreram ali dentro. Sofreram as consequências do pecado e as consequências que o pecado trouxe.
O que a Bíblia nos diz? Dê ouvidos à palavra do Senhor. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo, que está mostrando para você que você não deve andar por esse caminho. Mas a palavra de Deus nos mostra qual que é o caminho correto que nós devemos andar. Sede santos, porque eu sou santo. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos andar no caminho de santificação, nós devemos andar no caminho limpo, não no caminho sujo, mas no caminho de santificação, porque é este caminho que agrada a Deus, é esse caminho que agrada o coração do Espírito Santo, e é esse caminho que alegra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o caminho da santificação. Note na sua vida quais são as tentações que têm te atraído nessa área sexual e fuja dessas tentações. Não dê facilidade para o pecado. Não busque ficar isolado. Não busque ficar ocioso. Ocupe o seu tempo com atividades. Faça atividades físicas, faça uma corrida, estude a palavra de Deus, fortaleça o seu espírito, mas não dê nada de bandeja para a tentação. Porque quando você facilita, você está demonstrando falta de sabedoria. E é nessas horas que o pecado vai ser atraente para você e o pecado vai conseguir seduzir a você. E você cairá nesse tipo de pecado. Observe o seu coração. Então, julgue o seu coração e as intenções do seu coração e dos seus pensamentos e se entregue a Deus. Saiba que Deus ele está de prontidão para nos ajudar nas nossas dificuldades. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos falhos, ele sabe que nós erramos e pecamos, mas ele está de prontidão para perdoar aqueles que cometeram esse pecado e para trazer de pé, colocar de pé novamente aqueles que caíram e livrar aqueles que estão passando por esse tipo de tentação, por esse tipo de possível pecado que a pessoa pode estar caindo. Deus, ele é poderoso porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Que Deus abençoe a você através desses estudos. Caso você tenha perdido as outras lives sobre a porneia, você pode então estar assistindo também. Que Deus abençoe você e a sua casa.